E, e eu vou. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Alguém quer fazer? Peraí. Ou tem alguém que vai proclamar esse final de semana? Do sábado é a Márcia, mas eu não sei se ela está participando da reunião, acho que não, né? É, acho que não, porque tem uma pessoa que é o Moto G, que eu não sei quem é. De repente. É a Rose mesmo. Ah, Rose. Ó, Rose, tudo bem? Oi? Rose, eu não sei o nome dela ali na É. reunião. Rose, nossa, Alguém posso quer, alguém quer ler? fazer? Então, Eu eu posso faço. ler. Ah, É. isso. Deixa eu ver o nome. Tá bom, aí você faz a segunda, Não, Mari. pode ir, Rose, pode ir. Não, eu faço a primeira, ele faz a segunda. Tá bom. Ótimo. Pode começar? Pode sim. Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses seu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Aí vamos ouvir a reflexão do Padre Gabriel sobre esse trecho e depois a gente faz o nosso debate, tá? Certo. É Salomão, no capítulo 9, versículo de 13 a 18. Mais ou menos aí o contexto é Salomão que está pedindo sabedoria para agir de acordo com a vontade de Deus. Então, a oração de Salomão, né? Assim ele busca a sua própria salvação, pede sabedoria para governar o povo, sabedoria que vem do Espírito Santo. Então a sabedoria vem de Deus, é iluminada pelo Espírito e com certeza todos nós que governamos, seja governar a própria casa, pai, mãe, que tem que dar uma direção para os filhos, assim como também a paróquia tem que ser governada pelo padre, a diocese precisa ser governada pelo bispo, e assim todos aqueles que têm que dar a direção, pedir a direção não somente humana, porque a gente sabe que o lado humano é voltado ao poder, ao autoritarismo, a querer fazer a própria vontade. Então, pedir a sabedoria que vem de Deus para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Então, isso é bastante importante e a gente vê Salomão fazendo esse pedido. Já na segunda. Vamos, Hum. vamos pular um pouquinho dessa leitura, um pouquinho da reflexão do padre. Que vocês acharam da reflexão do padre? Tem o mesmo sentido que vocês imaginam quando vocês passam por essa leitura, por essa proclamação? O que vocês veem? Eles estão vindo? Sim, sim. Ah, tá bom. Tô, Bom, tô lendo de novo aqui. tá bom. Mas é isso aí mesmo, é pelo que dá para entender, né? Então, que
que nós precisamos da luz do Espírito Santo, né, para poder tomar certas decisões, né? Que fala que, na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente, que pensa. Essa tenda de argila, que seria a tenda do pó, né? Aquela tenda que é o nosso corpo, né? É, nossa Nosso carapaça, corpo. né? É. É, nosso corpo. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, a gente tem vontade, a nossa mente pensa uma coisa, mas o nosso corpo mesmo não ajuda, né? É, são tantas limitações que nós temos que eu acho que é bem isso, né? Que ele falou, que Salomão pediu isso. Salomão tinha muita sabedoria, né? Mas muita coisa o impedia de poder fazer a vontade de Deus. É como a gente também, né? No nosso caso, que estamos aí sempre assumindo as coisas, né? Na comunidade. Como é complicado, né? Muitas vezes para a gente quer, a gente tem vontade, mas muitas vezes nós nos sentimos limitados por essa tenda de argila e esse nosso corpo, que é a nossa carapaça, como você falou aí, né? Acho que é bem por aí. E por isso que a gente tem que pedir a luz do Espírito Santo, como está aqui embaixo daí, né? A É, sabedoria que vem do alto, né? Só é, assim, eu vejo né? muito como você falou mesmo, Esther, que é e Hum. outra coisa, né? Muito do nosso poder, da nossa força humana terrestre é vaidade, né? Será É, que exatamente. a nossa sabedoria, tal qual Salomão pediu, e o Uhum, nosso poder que a gente crê que tem na Terra, nos levam aos caminhos de Deus, né? É uhum, de se pensar. uhum. Roginho, você consegue falar, Roger? Vem aí. Eu consigo, mas Ah, vocês estão me ouvindo? tô te ouvindo, Estamos, Roginho? Ouvindo. estamos Não, ouvindo, era sim. só saber se vocês estão me ouvindo. Eu estou ouvindo todos perfeitamente. Muito bom. Legal. Estamos ouvindo, sim. Tá, deixa eu baixar a mão aqui então. Obrigado. Tá bom. Ó, a Andressa falou aqui. Eu entendo É, que mostra a dificuldade de como nós, seres humanos, temos em compreender o desígnio de Deus. Mostra que somos frágeis, que precisamos sempre pedir a vinda do Espírito Santo para guiar os caminhos, para que assim a gente consiga agradar a Deus. É, É é, isso mesmo. só que aí a gente precisa ter, acho, de fato, a sabedoria que Salomão pediu, né, Andressa? De Hum, acreditar de fato, né, que é um desígnio de Deus e que Deus está pondo esse desafio na nossa vida, né? hum. Então sei lá, eu acho que é um exercício diário pra gente que crê, né? Que é, de fato, saber que há uma sabedoria, há algo muito maior que a gente nessa terra que a gente habita, né? Exatamente. É É, isso mesmo. é. Esse tipo de texto sempre me pega, porque é aquela contradição, né? Do nosso ser humano com o divino que habita na gente, né? Então, Isso mesmo. é a coisa Hum. que a gente fica pensando. É complicado. Bem por aí. É. Bom, alguém mais quer completar? Quer falar mais alguma coisa? Mauro, Hum. talvez, né, alguma outra pessoa aí possa até me explicar melhor, né, essa questão de que muitas vezes as pessoas, e nós mesmos, né, buscando conhecimento, e o conhecimento não está nos diplomas, em quantas línguas você fala, ou quanto você lê, né? Essa sabedoria, ela é realmente divina, né? Por isso a gente tanto pede, tanto faz oração para que Deus nos dê sabedoria, né? Para a gente tomar algumas decisões. E a outra coisa que eu queria falar é da nossa limitação, seguindo aí o raciocínio da Esther que falou, né? Que a nossa limitação humana, eu acho que também, além da questão física, vai dessa nossa dificuldade de enxergar além, né? E de confiar realmente, né? Porque nos limita a nossa ansiedade, a gente achar que a Hum, gente tem o controle, né? hum. Eu vou resolver, eu É, vou Uhum. fazer, eu vou eu trabalhar quero. mais porque eu preciso comprar um carro, uma casa, então eu Uhum. vou me matar de trabalhar. Hum, E às vezes não é isso que faz você conseguir, né? Porque essa força material, essa força talvez não, essa força humana não é o que vai nos levar no caminho de ter
é, paz, né? Porque você não precisa de uma casa grande, pequena ou média para ter paz, né? Para Uhum, ter tranquilidade, para sentir realmente essa presença divina na gente, principalmente assim nos momentos assim que a gente tem que tomar decisões, que a gente fica tão desorientado, tão sem saber o que fazer, né? E aí só com a luz divina mesmo, só Deus para encaminhar a gente, né? isso É, mesmo. Creuza. Gente, por exemplo, conheço tanta gente que é academicamente brilhante, conhece muito de Uhum, muita coisa e que tem vazios que não conseguem preencher, né? Como que uhum, explica? Isso não é o nosso pedacinho espiritual, né? é É isso mesmo. impressionante. E é aquela coisa, a pessoa conquista tudo, 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 e tem um vazio. Pega Uhum, esses milionários, bilionários, e vazio, não tem. Assim, eu conquistei meu primeiro milhão, conquistei a minha mansão, meu carro de luxo, meu barco, meu avião, mas a minha vida é vazia. uhum, Não é, o nosso caminho, o nosso, sei lá, o que a gente trilha, acho que é diferente do desenho de Deus, né? De repente a gente não tá nada para isso, né? Alguns uhum, sim, outros não, né? Mas acho que uhum, não vai ser o principal em nossas vidas, né? uhum. Bom, só um comentário. Acho que vocês devem conhecer, talvez você conheça aquela filósofa, como que chama? Lúcia Helena Galvão, já ouviram falar, talvez. Já. E aí, outro dia eu vi uma palestra dela que ela falava, né, que nós viemos da luz e nós vamos voltar para a luz, né? E só que aí no meio da conversa dela lá, que não me lembro os detalhes, ela diz que às vezes a gente não quer enxergar a luz, né? É como se a gente fechasse os olhos, né? Tipo aquela claridade toda, né? Então a gente, não quero ver, não quero ver essa luz, não quero ir por esse escuro mesmo, né? É. Era mais ou É menos bem por isso. aí. Mas a gente, até se a gente fala assim, que a gente fica colocando o chapéu do outro um pouco, né? A gente repara em outras pessoas falando, nossa, todo mundo tá vendo que a pessoa não é para aquilo, só ela não vê. E a gente passa por isso, né? Porque acho que a gente crê Mesma que a nossa coisa. sabedoria é maior do que Deus reservou pra gente, né? Uhum, sim, sim. Mari, quer falar? É só uma outra observação também, que enquanto vocês falavam, também estava relendo o texto. Hum, Às vezes a gente pede a sabedoria para entender as coisas, né? Eu entendi isso do texto, que a gente não compreende a vontade de Deus, que são os hum, desígnios, né, que o texto fala. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu vou na igreja todo final de semana, eu vou na missa todo final de semana, eu rezo o terço, eu Uhum, participo das novenas, eu ajudo nas rifas, ajudo nas quermesses, eu sou benfeitor, eu venho aqui limpar a igreja, tudo, e eu pedi isso daqui para Deus e Deus não me atendeu. hum, E nesse momento que é o momento da gente rezar e pedir a sabedoria para entender os desígnios de Deus para a nossa vida. Então, concordo. às vezes a gente não compreende porque nós não somos, né? Para aquilo nós não Uhum, pedimos a sabedoria, não pedimos a bênção da sabedoria para que a gente compreenda por que naquele momento. É porque a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas, é tudo no tempo de Deus, são ditados que estão por aí. Mas é, quando acontece mesmo com a gente não quer não aceita. entender e É, se revolta. A primeira coisa que acontece é a revolta, hum, não é a oração. Ai, meu Deus, eu sei que o Senhor fez para o meu melhor, mas me ajuda a entender então por quê, né? O que aconteceu? Por que que o Senhor, né? Não deixou que isso acontecesse ou deixou que isso acontecesse, né? Essa me pegou nesse ponto assim a leitura. é. uhum, E posso falar uhum. que essa sua reflexão, Mari, é uma das reflexões que eu, assim, hoje menos, né? Mas que eu tinha muito quando eu me tornei cristão, entendeu? Tipo, que eu achava que era, se eu faço, ou se alguém faz, de fato ela vai ter algo em troca. E entendi que nada disso, entendeu? A gente vai ter, mas não vai ser conforme o nosso desígnio, a A nossa nossa vontade, né? vontade, né? É a vontade de Deus. Uhum, E é o que você falou, né? É o dia a dia. Então, você vai lá,
um pouquinho, se alimenta um pouquinho da palavra, entende um pouquinho e volta para casa mastigando. Cada Pô, semana a gente tem que, acho que, aceitar um pouquinho mais, né? o padre Claudionir sempre dizia que você tudo é permitido ter dúvida de fé, contanto que essa dúvida ela faça a sua fé crescer. Ela não Sim, faça a sua fé minguar ou desaparecer, mas assim, ela seja fermento para que a sua fé cresça. A sim. dúvida ela é pertinente, contanto que ela seja venha para te não, Te vamos entender isso estimular, daqui, vamos vamos em te frente, vamos cutucar, lá, Deus, me ajuda, né? é, concordo, concordo. Alguém mais? Vamos passar para a próxima leitura, então? Vamos. Opa, aqui, inverti. Salmo. Tem um salmo antes, né? É o Salmo, né? Vamos no salmo? Vamos lá. Vamos falar que a gente lê junto, tá? Vós Uhum. fostes, ó Ó Senhor, um Senhor, refúgio para nós. vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: Voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Vós Senhor, um fostes, ó Senhor, um Um refúgio refúgio para para nós. nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Vós Vós fostes, fostes, ó ó Senhor, Senhor, um um refúgio refúgio para para nós. nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós Vós fostes, ó fostes, ó Senhor, Senhor, um refúgio refúgio para para nós. nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós Vós fostes, fostes, ó ó Senhor, Senhor, um um refúgio refúgio para nós. para nós. O padre não gravou dos Salmos. Vamos debater o Salmo? O que vocês acham? Achou que tem muito a ver com um pouquinho com a primeira leitura, né? É, tem tudo a ver mesmo. Ó, Uhum. voltai ao Exato. pó, filho de Adão, pois mil É, anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. é, É, uma vida inteira, às vezes não é é. nada, né? Não é nada, exatamente. É É um a se liga, como eu oração, é a digo, né? oração própria, né? É É É, a uma oração oração. própria para você pedir a sabedoria, né? Porque é, ele fala É, assim, poxa vida, cadê o Senhor a hora que eu preciso, né? é. Agora, o Senhor fez tanta coisa, mas agora que eu tô querendo que o Senhor faça, o Senhor não está fazendo nada. Então, Hum, me dá, né? Dá para o meu coração sabedoria, tudo. Então, eu espero em vós, né? O Senhor é um refúgio, eu com espero no Senhor. certeza. É a própria oração de pedir sabedoria. sim. Uhum. E esse segundo versículo também, né? É, São iguais às ervas verdes pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. O é, quão. é a nossa vida mesmo. É, é, É é. bem isso. Hoje a gente tem um dinheirinho, amanhã não tem. Hoje a gente tá É, bem de saúde, amanhã não tá. Hoje a tá gente tem animado, emprego, né? Tá amanhã não tem. animado. Hoje a gente tá É, animado, no outro dia desanimado, total. É bem assim é, mesmo. é, Bem por aí mesmo. é. Ensinai-nos É, a contar nossos dias, dai ao nosso coração sabedoria. Isso aí, ó, um pouquinho aqui da uhum, rebeldia, né? Senhor, uhum, voltai-vos. Até quando tardareis? É uhum, Deus que sabe, não é a gente que é, é, sabe, não. A gente pode uhum, reclamar de fato, né? Piedade e compaixão. é Mas isso a hora de aí. Deus, só dele mesmo, né? Uhum, isso Esse, mesmo. essa parte que fala ensinai-nos a contar os Contar os nossos nossos dias, dias. né, e dai-nos o coração de sabedoria, eu entendo assim que às vezes a gente passa o dia, né, e a gente não para pensar como é que foi aquele dia, né? A gente não É, fez assim como é que foi o nosso dia?
experienciar mesmo, né? Honrar, como diz também na leitura da gente, se aquilo que a gente fez agrada a Deus ou não agrada, né? Ou com relação à nossa consciência, como é que ela tá, né? Então, eu entendo assim, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai-nos no coração de sabedoria, né? Mas para a gente ter essa sabedoria, a gente precisa ter essa reflexão, né? Do pensar, né? Sobre as nossas atitudes, nosso dia, como é que a gente viveu, né? E é tão difícil, né, Creuza, a gente parar pra, de fato, fazer um flashback do dia, né? É porque a gente vai muito corrido, né? Às vezes, A gente se deixa levar pelo dia, né? Aí você É, viu já, é uma coisa que você tá enrolado, aí você só já enrola com outra na parte da tarde, aí tudo você quer terminar logo para chegar em casa, chega em casa você quer logo descansar, e aquilo se foi, né? E os dias vão se e a gente não acumulando, né? vive, né? A gente não vive, a gente vai assim meio que É, no mecânico, né? é. Aí vai indo, né? É E impressionante. é E muito como é que aquela ruim. coisa que a gente fala, né? Nossa, já é agosto. Aí você pergunta. é, Eu tenho muito isso. Eu tenho, por exemplo, meses inteiros que eu não tenho. Falo assim, eu fiz isso nesse mês, eu não lembro. Sabe? Passou. tá bem assim mesmo. Passou. É Outro dia eu estava impressionante. lendo um livro, talvez a Esther até conheça. Acho que o nome dele é A Morte é o Melhor Momento para se viver, ou A Morte é o Melhor Dia para se viver, alguma coisa assim. E aí ela fala dessa questão, né, de que às vezes a gente não está vivendo, às vezes a morte chega e nós já estamos mortos, É, pior. né? Por É aí isso mesmo. aí. Então é de viver, né? Já Viver nos de encontrou verdade. morto, né? É, a Isso. morte tem que chegar e encontrar vivo, pelo menos, né? Exatamente. É isso mesmo. Tem isso, é verdade, Cleo. Só que o problema, Cleo, quanto mais a gente lê, sei lá, mais reflexivo a gente fica, né? A gente tem que tirar o. Uhum. É, É A meio gente não, chocante, a né? gente não vai nem viver, a gente vai ficar só na É, reflexão. é, por aí verdade. mesmo. A gente pode avançar? Alguém quer Vamos. complementar? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que podemos avançar, né? Para a segunda, né? Isso. Então vamos. Quem quer fazer a segunda? Era o Ronaldo, não era o Ronaldo? Vai, Ronaldo. Era Estão me ele, era ouvindo? ele. Tá dando ver pra ver bem aí, Ronaldo? Ah, eu tô com o jornalzinho também. Ah, tá bom, beleza. Pode ler? Pode. Pode. Leitura da carta de São Paulo a Filemão. Caríssimo, eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão. Onésimo, eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Vamos ver aqui a reflexão do padre. Depois a gente debate em cima disso. Leitura de hoje, desse final de semana, do 23º, nós vamos ter a carta de São Paulo a Filemão. Então, é importante que a gente perceba nessa carta que Paulo está preso em Roma e na prisão ele catequiza alguém que ele encontra lá que tinha sido escravo de Filemão. Filemão era rico, era alguém que tinha inclusive escravos, e ele então
esse escravo chamado Onésimo foge e acaba depois, com certeza, preso e vai acabar lá preso junto com Paulo. E Paulo então catequiza, conversa, fala, anuncia Jesus Cristo para ele, né? E depois de tudo isso, que ele recebe então essa catequese, recebe depois o batismo feito por Paulo, Paulo fala para que, e ele com certeza recebeu o seu prazo, o seu tempo de estar na prisão, e ele cuidava, passou a cuidar de Paulo, e falou que quem era o chefe dele, quem era o dono dele, na verdade, era Filemão, e Paulo conhecia Filemão, e a tinha também catequizado e evangelizado e convertido, ajudado na conversão de Filemão, e aí Paulo pede para que o Onésimo volte lá para Filemão, mas agora não como um escravo, mas como um irmão. Então, olha que coisa interessante aí. Então, se os dois são cristãos, como é que um vai ser escravo do outro? Como é que um vai ser dono do outro? Então, Paulo manda uma carta, que é justamente essa carta aqui, a Filemão, dizendo para que o Filemão agora receba o Onésimo e possa tratá-lo agora como irmão. E se quisesse mandar o Onésimo de volta, mandasse para cuidar do Paulo, porque Paulo estava precisando muito, já estava com uma idade avançada, já estava bastante doente, estava precisando da presença de alguém para cuidar dele, mas não queria que fosse uma coisa na marra, queria que fosse de coração que Filemão tomasse essa atitude. Então é interessante a gente observar, o cristão não pode pisar no outro, não pode tratar o outro como escravo, o cristão precisa estar aberto então a estar se colocando a serviço do outro e fazendo as coisas de coração e não na marra, né? Então isso é importante que a gente perceba e observe durante essa reflexão, né, desse dia. E o Evangelho. Vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda leitura. Eu tenho da segunda leitura uma das primeiras coisas que o Paulinho, uma das primeiras reuniões que o Paulinho falava, né? Quem, quem, quem serve a Cristo não é mais escravo, é servo, né? Porque faz por vontade. Então isso sempre me marcou, né? Porque uma vez que a gente tem uma fé, um guia, uma direção, a gente vai por desejo, não mais porque eu sou obrigado. Então, isso sempre me marcou quando o Paulinho falava nas reuniões de quem segue a Deus é servo, né? Quem serve ao homem é o escravo. Então, quando eu leio essa passagem, eu tenho isso, que é um escravo que foi maltratado durante a vida inteira, que através de Paulo conhece o Evangelho, a palavra de Cristo e se converte. E isso faz dele um servo, não mais um escravo. Então, deixa aquela vida pregressa que ele tinha e segue os desígnios de Deus, tal qual Paulo me ensinou. Isso sempre me marca quando eu leio essa passagem. Isso mesmo. Não rasga não, tá aqui. Tem alguém falando? Não. Essa parte também aqui, olha. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea, né? E aí uma outra, como é que é? Gostaria de ter comigo, vendi fosse presidente de cuidar de mim na prisão, que ele fala, né, que seja dessa forma espontânea. Perdi aqui para que tua bondade seja Aqui, ó, né? Mas eu não quis fazer isso parecer. Mas se ele foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como um escravo, mas muito mais que isso, como um irmão querido, né? É, Muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. mas assim, eu queria observar aqui Hum, assim, o tato, né, que ele teve
para falar, né, com o É, dono do é, escravo, né, é. porque, falando de mim, né, gente, pelo amor de Deus, assim, porque até o meu tom de voz às vezes me irrita, porque o tom grosso já parece que eu sou uma grossa, mas eu posso até ser, né, e a voz ainda corrobora, né, mas, às vezes a maneira como a gente fala com as pessoas faz toda a diferença, né, e Não tenha dúvida, aí creio. ele mostrou essa delicadeza, esse respeito, essa política, né, da maneira de se falar e ao mesmo tempo pedir, né, que pudesse deixá-lo com ele, né, se podia, né, de uma maneira assim bem tranquila, né. Então acho que algo assim que eu aprendo todo dia, quero, se Deus quiser aprender mais, é essa tranquilidade, né, do respeito para com o outro, né, e mostrar para o outro, né, no caso lá do patrão lá, né, é, a transformação, né, se ele era cristão mesmo, né, que ele conseguisse ter compaixão e aceitar, né, o escravo de volta, ou perdoar, ou deixar ficar com ele, né. Então eu acho interessante esse jeito cuidadoso de se falar, né. É, É verdade. e como Paulo também propõe, né, fala assim, ó, Filemão, ele é um ser humano tal qual você, é um irmão em Cristo. Então, foi o que você falou, com todo o tato do mundo, todo o tato do mundo. Ele não é seu Sim. escravo, assim. Somos Uhum. iguais. Você, eu, o Onésimo. A gente é filho de Deus, na mesma graça. Então, se for, for possível, manda de volta, mas se não mandar, tenha É, ciência disso, né? bem isso É mesmo. que ele falou: se está em comunhão de fé comigo, receba-o como se fosse a mim mesmo. Uhum. Me chama muita atenção. Alguém mais? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quem mais quer? Algo que tenha chamado a atenção? Ou a gente vai para o Evangelho? Vamos Então, vamos para o Evangelho. pro Evangelho. Alguém lê? Pode ser eu, Mauro. Pode, claro, Raginha. Então vamos lá. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem. Só que eu vou ampliar aqui. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Vamos ver a reflexão do Padre. O Evangelho é Lucas, Lucas capítulo 14, de 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Nós vamos observar
que o amor a Jesus está acima de qualquer outro amor. Então, seguir Jesus tem exigências, tem exigências. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, mesmo estando junto com Jesus, querendo ser discípulo de Jesus, às vezes vão aparecer as cruzes, faz parte da caminhada do ser humano. Desapego de si por amor a Deus e ao próximo. Então não vai ser você mais que vai estar em primeiro lugar, mas você vai colocar o amor a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aliás, seguir Jesus é uma decisão consciente e exigente e traz consequências, né? Eu decido seguir Jesus. A partir do momento que eu sou catequizado, conheço o caminho de Jesus, também vou perceber as consequências desse caminho e vou ter que dizer sim ou não, quero ou não quero. A gente vê muito isso na catequese de adultos. A catequese de criança é menos, porque ainda não tem essa consciência de assumir as coisas. Os adolescentes um pouco mais, mas o forte mesmo é justamente o adulto que já passa a entender a importância dele ser um seguidor de Jesus, e que seguir Jesus ele vai ter que tomar algumas atitudes, o seguimento de Jesus vai trazer algumas consequências, né? Pode ser que tenha cruzes pelo caminho, então vou seguir por amor. E assim a gente vai ver de novo dentro da vida da nossa família, dentro de casa, quando você decide ir para o matrimônio, você sabe que vai ser na alegria, mas também tem a tristeza, também tem a doença, também tem a saúde, tem momentos ótimos, tem momentos difíceis, e por amor você vai estar ali, não é? Por amor a Deus, por amor ao esposo, à esposa, por amor à família, você vai enfrentar o que tiver que enfrentar, porque você sabe que foi uma opção livre sua. Vida de padre, mesma coisa, de bispos, de tudo aquilo que a gente faz por amor, vai ter o dia que você vai ter dificuldades para enfrentar, e você, por amor, vai fazer aquilo que você se colocou livremente para fazer. Então, se a gente decidiu seguir Jesus, se nós dissemos sim a esse segmento, nós fomos batizados, crismados, pode se preparar que vai também, nos momentos de cruzes na vida, fazem parte. E o interessante é a igreja já sabendo disso, Jesus já sabendo disso, né, quando falou para os discípulos da situação que era segui-lo, as consequências que teria desse seguimento, ele também deixou ali, não é? Deixou até mesmo na ceia, depois de lavar os pés, mostrando como é que deveria ser o discípulo de Jesus, aquele que serve as outras pessoas, aquele que enfrenta as dificuldades, aquele que tem cruz pelo caminho, mas ao mesmo tempo ele também foi mostrando que ele deixou ali, ó, todas as vezes eu vou estar junto com vocês, né? Nós vamos estar com vocês todos os dias até o fim do mundo. E na hora da Eucaristia, ele lembrou, ele mostrou, tomai e comer, isso é meu corpo, tomai e beber, isso é meu sangue, fazer isso em memória de mim. Ele dizendo, eu vou estar com vocês todas as horas, junto com o Espírito Santo, vou enviar o Espírito Santo, vou estar com vocês também aqui, nesses momentos de Eucaristia, para sustentar a vida de vocês. Então essa é a nossa fé. Por amor a Jesus, nós enfrentamos o que tiver que enfrentar, nós carregamos as nossas cruzes como ele carregou, né? Nos alimentamos e nos fortalecemos na oração, na palavra, na Eucaristia, e tocamos a nossa vida. Então essa é a boa notícia desse final de semana. Mesmo que tenha cruzes em nossas vidas, o Senhor está conosco, nos sustentando e nos ajudando. Então nós não vamos desanimar, nós vamos manter firmes no amor, mesmo tendo que enfrentar cruzes e desafios para a nossa vida. Então aqui nas nossas preces a gente possa estar pedindo também isso, não é? Na homilia a gente com certeza vai estar falando dessa questão de ser firme na fé, desse ser firme no amor, né? Desapego de tudo por amor a Deus e ao próximo. E depois nas preces, então, nós vamos estar fazendo preces também, reforçando essa necessidade, pedindo a Deus que nos ajude a carregar as nossas cruzes e nos ajude a mantermos-nos firmes no amor. Os cânticos desse... Vou pular aqui e vamos falar da leitura. Alguém quer falar alguma coisa sobre
comentar alguma coisa sobre o Evangelho? Ô, Mauro, Hum, eu fiz uma colinha aqui. hum. Muito bem. Na verdade, Boa noite, cheguei. Helena. Boa Boa noite. noite. Peraí, que eu tô falando. Cheguei em casa. Eu fui lendo no ônibus e aí eu fui fazendo uma colinha, né? Eu escrevi aqui que seguir Jesus, foi basicamente o que está escrito aí na leitura e o que o padre falou, né? Ele exige uma entrega, um desapego, a gente tem que priorizar, né? Mesmo que a gente priorize o laço sobre familiares, né? Sobre a nossa própria vida, a gente tem que meio que se desapegar e entregar para conseguir seguir Jesus, né? Porque às vezes a gente meio que se desfoca desse caminho, que é o caminho dele, por conta de familiares, por falta de apoio, né? Infelizmente a gente cruza com alguns obstáculos que faz com que a gente se desvie um pouco do caminho. Mas acho que se a gente se manter, né, centrado, falar um pouco sobre essa sabedoria aí da primeira leitura, pedir essa vinda do Espírito Santo, a gente consegue, né, pegar a nossa cruz e seguir ele, carregar, né? Mas exige bastante renúncia, assim, né? É verdade, Andressa. É. Sabia sempre que eu li essa passagem, nunca tinha visto a família que nem se colocou assim, como, entre aspas, um empecilho, sabe? Sempre quando me Eu vem essa falo passagem, eu lembro, por exemplo, de Jacó, de Abraão, sabe? De prova com a família, sabe? Então você vai perder sua família. Será que eu estaria disposto a ceder a minha família, largar tudo e seguir Jesus? Sabe? Isso sempre me veio isso, não essa questão de um irmão que, por exemplo, que me critica, ou uma mãe que não isso. me acompanha, entendeu? Eu sempre. Infelizmente, eu falo isso por experiência própria, né? É. Porque eu já escutei diversas vezes, lá, ela é a certa, é santa, porque tá indo para a igreja é santa. Então, assim, a gente enfrenta, infelizmente, né, eu tô buscando, e a minha resposta ainda não sou não, mas eu tô buscando a minha É isso aí. santidade. Essa é a minha resposta. Assim. Mas, infelizmente, assim, a gente se depara com essas piadas, né? É. Assim, quando acontece alguma coisa, a gente não é que a gente vai dar um sermão, mas a gente vai falar o que a gente vive, o que a gente sabe, o que a gente tem aprendido, né? E a Uhum. pessoa fala, lá, não pode fazer isso perto dela, porque ela é santa, ela quer que é correto. É. Então, eu acho que isso também se enquadra, né? A Sim, gente sim, tem que faz todo passar por alguns sentido. obstáculos. É, faz todo sentido, sim. Uhum. Mas é o que o padre fala, né? É legal essas reflexões, porque é outra visão, né? Pra mim, e É. sempre que eu passava assim, falava assim, Uhum. não, eu via isso como uma prova, igual Abraão, de dar seu filho, igual Jó, de entregar tudo e continuar persistindo na fé, sabe? Mas você tem toda a razão, Uhum. alguém que não que não proclama da mesma fé, mas que não é um empecilho para você exercer sua fé, de fato, né? Tem que ser segundo plano. Faz todo Sim, sentido. E Jesus também aí ele dá dois exemplos aí, né? A É. torre, a construção da torre e e a ali a guerra, né? Uma guerra, né? Que a pessoa está pensando em enfrentar tal. E aí a gente pode colocar para nós, né? Que, que seguimos, né? Jesus tentamos e estamos ali servindo a Jesus. Na verdade, é uma construção, né? Como essa torre aí, todo o serviço, né? Que a gente presta na igreja, que a gente se depara com essas situações que até a Andresa colocou mesmo, porque a família, as pessoas que, né, que não entendem muito bem essa coisa da gente largar um pouquinho e estar ali servindo, mas é uma construção, é igual essa torre, né? Mas a gente precisa calcular também, viu? A gente precisa calcular para Hum, ver se realmente, quando eu vou assumir, eu vou conseguir, como Jesus fala aí, conseguir realmente fazer direitinho e não largar depois, porque alguma coisa me feriu, alguma coisa entrou no meio e fez com que eu desistisse, né? E a mesma coisa com relação ali à luta, porque é uma luta também.
né? É uma luta diária para a gente poder seguir Jesus, né? E ele dá também essa o exemplo da pessoa que vai guerrear, né? Que precisa também se organizar para depois não desistir ou não perder a luta ali. Então, acho que o nosso trabalho em comunidade é bem isso. A gente precisa o tempo todo estar calculando e recalculando as rotas para a gente não desistir. E É não é isso aí. fácil. E É, não é fácil. Então, é uma construção também, nós estamos construindo o reino de Deus, né? E é uma luta diária com tudo isso aí também que a Andresa falou, com todas é. as nossas limitações, com todos o nosso dia a dia com a família, com o trabalho, né, com os horários, com tudo. Você vê ó, como ela se dedica, né? Ela estava no Uhum. ônibus ouvindo, ela chegou na casa, tem tudo para fazer, mas está ali. E quantas pessoas não estão fazendo nada nesse momento, mas, né, preferem ficar quietinhos, tranquilos, sem dar sua contribuição, né, sem participar. Então, é isso, é o que ela faz, o que a Andresa está fazendo, é exatamente ajudando a construir, né? E com toda sabendo, tendo a sabedoria de saber que tem essa luta, que tem essas dificuldades, que não é fácil. Então, isso daí, viu, Andresa, é só consolidar, viu, a sua fé. É. Sua fé cada vez vai se consolidando mais, porque é bem por aí que Jesus pede para a gente. É isso que ele fala de largar pai, mãe, tudo. Não é largar tudo como o padre faz, né? Porque, lógico, o padre tem o jeito dele, que é plenamente, né? Larga tudo mesmo. Mas nós largamos um pouquinho e temos Hum, que estar sempre calculando rota, calculando, tá é. certo? Consigo? Será que eu consigo? Peraí, eu vou assumir isso. Será que vai dar certo? Será que lá na frente eu não vou ter? Vou ter problema, mas será que eu vou conseguir ficar ali firme na fé? Vou porque eu vou pedir sabedoria, como fala na primeira leitura. Vou porque o Espírito Santo vai me ajudar. Então é bem por aí mesmo. Muito linda, né? Muito linda também. Muito lindo. A liturgia toda, muito. Bem disso que a Agnes falou, né? Ó, É, que Andres falou. bem, bem Caso isso. contrário, balançar o alicerce não será capaz de acabar. Pois E é, todos os que pois é. virem isto começarão a caçoar. É aquela coisa, né? Fui na É, igreja, mas se acontecer alguma coisa, você mas pô, não é você que vai na pronto. igreja e não. Viu? Ah, É, serve de exemplo, né, já, né? Ah lá, é, tá vendo? Ah lá, né? E é, isso que ela falou também. Muitas é. pessoas falam mesmo. Você merece estar lá na frente, você tá lá junto com Deus, porque, você já é de Deus, você tá ali, como ela falou, É, santinha. É é. bem isso Ou, mesmo, viu, Andressa? Eu também já ouvi muito isso. E, é. na verdade, é muito pelo contrário. A Cleusa trabalhou comigo na escola. O que que eu falava lá, Cleusa? Eu falava assim: não, eu estou lá porque eu preciso, porque a Uhum, misericórdia de Deus me é necessária, não porque sim, eu mereço, não. Não mereço nada, não sou santa, não. é Muito isso pelo mesmo. Exatamente. contrário, Estão buscando, né? Estão buscando. buscando a santidade sempre, mas é por causa disso que a gente está lá, né? Buscando, não porque a gente já É, é, não, muito pelo contrário. sim. Mas é isso. Muito bonito, né? Muito linda É, também, muito é, lindo o Evangelho. é uma paulada mesmo. Essas Ela fitolas falou, aí desse final de semana. É. falou tudo. É, alguém mais quer falar alguma coisa? Quero falar da cruz. Ah, da Então cruz, fala né? da cruz. Ô, Creuza, nem lembra. É, Eu vou falar da cruz, mas da minha experiência, né? Quando fala, né, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo, né? Porque essa cruz, ela passa por todos os aspectos, né, da nossa vida, né? Seja no trabalho, família, casa, saúde, né? Uhum, Que às vezes é tão difícil, né? E é uma questão de algo inevitável, né? Se você está doente, você está doente, não tem como sim, você fugir disso, né? sim, Mas aceitar essa cruz e não se revoltar, né? Tipo, uhum. ai, por que que aconteceu comigo? Né? Ué, mas é um egoísta, né? Porque se não acontece com É, você, não pode acontecer com outro. é isso aí. Então, você não tem E que por que não com perguntar, né? você, Alecrim Dourado, Exato. O né? que que você é melhor que o outro, né? É, Né? é Então, bem isso aí. essa aceitação de cruz, ela vai, de aceitar a cruz, ela vai em diversos aspectos, né? Mas essa questão de abandonar pai, mãe, etc., e Cristo, né? Acho que a questão da fé também das pessoas, né? Cada um tem sua fé, como diz, é uma coisa muito íntima, né? Cada um, né? E não dá não é nada mensurável, né?
Então você não pode criticar o outro, ele está na igreja, tem muita fé, e ficar julgando, né? Não dá para julgar. Mas eu penso que quando Jesus fala, né, eu sou a luz, né, e você se desprender das coisas, porque quando você a sua fé não é só sentimento, né? Porque quando eu já participei da igrejas carismática, né? Quando eu morava em São José dos Campos, num período assim que eu realmente estava meio que precisando, assim, sabe aquele desespero, ai, preciso de alguma coisa, e fui. E foi algo muito bom, mas é muito sentimento, e depois acabei não fazendo nada, né? Assim, não segui nada, não continuei nada. Então, a fé, né, conforme, né, ele também coloca, né, você precisa não só de sentimento, não só de emoção, mas tem que ter consciência para que você realmente Uhum. seja um cristão, né, para que você realmente possa ter decisões, tomar decisões assim de acordo com o que um cristão tomaria, né? E à medida que você vai tomando essas decisões assim mais é, de acordo com a sabedoria, de acordo com os desígnios, de acordo com o que você aceita, as coisas se encaminham. Então, quando ele fala de abandonar, desapegar, eu acho que é esse apego que a gente tem, tipo, eu não vou na igreja porque o meu marido não quer que eu vá na igreja. Eu estou tão apegada a ele, né? Hum, Então, você não é nem porque eu estou cuidando dele também, de repente, né? Porque aí vem aquela coisa assim espiritual, de consciência, né? Porque se eu for ficar em casa brigando, também estou sendo um cristão, né? Mas assim, dessa coisa mais superficial de apego mesmo, que às vezes a gente sim. tem, não vou por causa disso, e como o caso da Andressa, né, quando quer, né, quando a pessoa quer, vai, faz, né? Então eu acredito nesse, quando ele fala desse desapego, nesse sentido, né? E da fé também, fé, sentimento, emoção, consciência, né? Para que essas coisas sejam claras, porque mesmo com toda a nossa fé, a gente precisa, como a Esther colocou, raciocinar, né? A gente não É, pode ser só emotivo e dizer, isso é por Cristo, e saio por aí quebrando minhas pernas e a dos outros também, sim. né? Nós não estamos naquela época das cruzadas, né? Então, vamos ser racionais, né? Tudo tem uma questão de história também, né? Então, eu penso que essa consciência que a gente tem que ter, né? Por isso que não dá para jogar o outro, né? O outro faz assim, o outro faz assado, né? Mas cada um sabe a medida e o que ele precisa para ser um verdadeiro cristão, né? Não só da boca para fora, mas com atitudes, né? E com essa, pedindo sempre a Deus, né? A serenidade, a sabedoria, a humildade para aceitar a sua cruz, né? Sim. Porque a cruz tá perfeita. Aquilo que é para você não precisa reclamar, não, que tá, ó, pode acreditar, tá na medida, né? É, Não tem nada de errado. é. Muito bem colocado, Creuza. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? O Mauro poderia Claro, dar. Roginho. Na verdade, as parábolas aí que a gente vê lá, né, Jesus, né, nos evangelhos, ele vai na veia mesmo, né? Uhum. Tem que abandonar tudo. Isso daí prova, isso são mais de 2000 anos. Mas isso só vem mostrar, assim, escancarar que nós, seres humanos, somos individualistas, queremos tudo para nós. Uhum. É. O Roger sumiu. Roger? Ixi. Voltou, Mauro? Oi, voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Aí. Acho que é a minha internet. Eu mexi o Você celular falou que aqui. a gente é individualista, que é tudo para nós e para nossas famílias. Por aí. Exatamente. Jesus sempre cobra isso da gente, porque é, a gente ler e interpretar o evangelho é importante. Os fariseus eram especialistas nisso, mas será que eles praticavam quando eles saíam na Hum. rua? Eles atendiam os pobres, os doentes, os necessitados, né? Eu, por várias reuniões de liturgia, eu sempre olhava assim, no rosto de todo mundo e falava, gente, será que só eu? Ou mais gente? A gente lê,
o evangelho, vai à missa, se encontra com Jesus lá na hora da Eucaristia, mas a gente está praticando o evangelho na nossa vida? A pergunta que eu faço é essa. E não é só esse evangelho. Todos que a gente lê, Jesus sempre está cobrando alguma coisa da gente. Tá certo? E a Esther colocou bem aí das missões, o que, que a gente vai fazer, o que não vai fazer. O padre encontrou comigo no domingo, falou: estou preocupado que ninguém assumiu o bingo lá da igreja da vila, porque é trabalhoso. É isso aí, irmão. Ninguém quer pegar a torre para fazer, se não vai conseguir terminar a torre. É isso aí. E eu tenho vários exemplos de dentro da nossa comunidade. Não adianta eu viajar na maionese. Quando foi para desmontar uma tenda aí, nossa, você tem que se humilhar. Nós temos tantos fiéis na nossa comunidade, não vem ninguém segurar um tubo lá para tirar, desmontar a tenda, perigoso cair na cabeça do Arnaldo. O Arnaldo e o Zé faz tudo. Quer dizer, não é só a pessoa ter boa vontade, tem que ter um pouquinho de conhecimento técnico, força física, ferramentas. Aí eu fico olhando, assim, caramba. Né? E uma vez também o padre, que era diácono aqui, que virou padre, ele virou e falou assim: não adianta eu ficar dobrando o joelho aqui na frente do Santíssimo, não. Vamos fazer alguma coisa, vamos pôr a mão na massa, gente. Entendeu? A igreja precisa de. Né? Precisamos trabalhar também. Rezar, orar, louvor é importante. Mas ações também são, né? Atendimento à comunidade, ação social, né? Eu me decepcionei também, não vou ficar trabalhando com o nome, decepcionei também quando uma vez pessoa doente na comunidade fui pedir aí para um determinado padre, falou: não, igreja não, isso daí não, isso aí prefeitura, é assistente social. Aí a gente fica tentando entender, né? Mas peraí, pô. É muito lindo a celebração da missa lá, o evangelho, ler aquela coisa maravilhosa lá que Lucas escreveu, Mateus escreveu. Mas vamos praticar, pô. É difícil, tá? Não estou me colocando também. Também sou pecador, viu, Esther? Estou vendo os da Não, Esther tá aqui. certíssimo, você tá certíssimo. Agora, É isso mesmo. tem uns Mas, amigos que ô, são Rodinho, se evangélicos. você pegar tudo, se você pegar evangelho, no geral, que você falou de todos, é isso aí. É amor a Deus, amor ao próximo. É, Sim, mas Velho, então, Mauro, mas não é, adianta só ler e interpretar. é isso Refletir, aí, é vamos isso aí. O praticar, desafio é esse. durante a semana. Eu, É. inclusive, eu sou católico, né, batizado, crismado, participo aí, não muito, não sou pecador também, né? Mas tem uns amigos que se reúnem toda quinta-feira, é uma igreja evangélica, não sei nem o nome, lá do Pico do Urubu. E de vez em quando, eu e o primo Antônio Luque, a gente tá lá, e eles convidam a gente para sentar. Ih, Rodinho, sumiu ficou de mudo de novo. novo. É, Voltou. Ficou mudo. sumiu. Sumiu. Sumiu aí, Mauro? Ou tá Voltou. indo? Agora voltou. Eu não posso puxar o celular para lá, que eu acho que o vidro aqui da parede reflete o sinal. Então, os evangélicos, como eu estava falando, vez ou outra eu participo das reuniões deles, eles falam muito da Bíblia, lê muito a Bíblia, tal, 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 e eles acham que eles são, sabe, nós somos o top dos top, nós vamos para o céu, se você não se converter, você vai para o inferno. Esse é o discurso. Eu fico na minha, não bato de frente. Eles falam muito, sabe? Não sei se decoram um trechozinho da Bíblia lá, chega firme, versículo tal, bababá. Uma vez eu fiz uma pergunta lá para todos os pastores, falei: qual é a citação que mais se repete na Bíblia? Você sabe me dizer? Aí todo mundo deu uma engasgada lá. Teve um lá no fundo que falou: não temos. Eu falei: quantas vezes? Ele falou: bastante. Eu falei: então, 366 vezes. Mais do que os dias do ano, porque também eu fui esperto, eu estudei isso daí, entendeu, Mauro? Mas ninguém é supremacia, só Jesus, entendeu? A gente quer ser discípulo de Jesus. O doutor Glaucio, quando esteve aqui, falou: todo mundo tem que tentar seguir o caminho de Jesus, mas Jesus é um só. Sim. Não adianta falar, eu ser igual Jesus. Coitado. Nem próximo. Não chega nem perto. Ah, que É. bonitinho. Eu já cometi uns 10 pecados, e olha que eu estou me controlando. Mas é isso daí. Entendeu? Então, o meu recado é o seguinte: eu tento, trago isso para minha família, para meus filhos, para meus amigos.
sempre que eu posso falar com jeitinho, né? O Roginho mandou de novo. Hum. Roger? A gatinha. É o Chito. A Deixa minha está eu... aqui no meu pé também. Aqui quer Ele estava em participar. cima do meu pé. Né? Ai. Ixi, Roger? Então vamos. Como o Vamos ver o que, Roginho que eu. não Acho que o padre voltou? tem mais uma orientação lá, Tem, né? tem. Vamos, Hum. vamos passar para lá? Uhum, O vamos Roginho, lá. quando voltar, qualquer coisa, ele complementa. Uhum. Esse final de semana tem aí as propostas que a própria Missal já traz, algumas propostas. São todos cânticos e devem ser sempre assim mesmo, bíblicos, né? Então, a orientação, assim, inspiração para o canto de entrada é o Salmo 118, não é? Vós sois justo na verdade, ó Senhor. Então a gente vai cantar essa justiça de Deus. O salmo da missa em si é o 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, diz o salmo. Na aclamação ao Evangelho, a inspiração, Salmo 118. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Não é? E depois nós temos para o canto de comunhão, Salmo 41. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. E também tem a inspiração em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Então, durante a liturgia que vai estar falando desse amor de Deus e de força para carregar a cruz, os salmos que inspiram os cânticos vão estar dando toda essa direção que eu acabei de colocar. Tudo isso para dizer que nós somos pessoas que recebemos o nosso batismo, a nossa crisma, decidimos amar a Deus, né, sobre todas as coisas, estamos pedindo a Ele força para enfrentar as cruzes, os desafios. Ele é a nossa luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é justo, é Ele que nós queremos seguir por amor. Que Deus nos abençoe. É isso tudo que nós queremos celebrar, que nós queremos cantar na liturgia desse final de semana. Então, aproveitem aí os leitores desse final de semana para ler várias vezes cada uma das leituras, ficarem atentos às pontuações, às vírgulas, para proclamar bem, para expressar bem, usar bem o microfone, aprender a ligar, desligar, chegar antes para poder dar uma olhadinha lá no lecionário, para tirar toda a dúvida que tiver, formas de falar as palavras, para que a comunidade possa ouvir bem aquilo que Jesus quer dizer para a comunidade, quer dizer para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, uma boa reflexão aí para todos vocês. Que Deus abençoe. Amém. 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 Aqui só para reforçar o que o padre falou, estão aqui, tá? Ronaldo e o Mário, se quiserem, depois eu passo para vocês, tá? São Pode as mandar para mim, por antífonas. favor. Tá. Uhum. São as antífonas da Uhum. entrada, ofertório e comunhão. Aí tem uma coisa, Uhum. rapidamente, só para a gente encerrar, que a gente vai fazer a entrada das Bíblias antes das missas, né? Esse mês, né? Sim. Isso. Acho Antes que é da bom leitura. já alertar o coroinha ou principalmente o primeiro leitor, se não tiver aberto corretamente, para ele poder localizar rápido, né? Já fica com a Uhum. fita, né? Oi? Já fica com a fita também marcada, mas é bom já. Pro Importante. ficar de olho antes de levar lá para fazer Se a for de leitor entrada, já mostra horizontal, para ele onde que é mais ou menos, para ele até saber na hora que se tiver fechado ou não tiver apontado corretamente, ele poder ir na posição correta. sim, verdade. E outra coisa, nas preces eu vi que ele fala do mês da Bíblia e fala do 7 de setembro, né? Da pátria. É, já Então acho fala. que é isso. Acho que a gente não vai ter que fazer nenhuma em particular, né? Não, acho que dessa vez está tranquilinho, Já já tá li tudo também Tá. ali, aqui. né? Oi? Uhum. Já tá tudo ali mesmo no Já jornal. tá. Acho que tá completinho dessa É. vez. Então, Uhum. gente, eu acho que é isso, hein? É mesmo. Uhum. Tranquilo, foi Sobrevivemos bom. à reunião com o padre virtual. É, foi bom. Amém. Então vamos rezar um Valeu. Pai Nosso, uma Ave Maria
e pedir a Vamos. iluminação de Deus em nossas vidas, que dê discernimento para a gente, que dê a sabedoria que Salomão pediu, que a gente consiga pôr em prática, conforme o Roger falou, um pouquinho do que a gente está ouvindo, que a gente está levando para nossas vidas desse evangelho, dessa liturgia, tá bom? Tá bom. Bom, Pai nosso que estais nos céus, Paz no céu, santificado seja o santificado vosso seja o nome. vosso nome. Venha a nós Venha o a vosso nós o reino. vosso reino, Seja seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim na assim na terra como terra no como céu. no céu. O O pão pão nosso de nosso de cada cada dia nos dia nos dai dai hoje. hoje. Perdoai-nos as Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como assim como nós nós perdoamos a quem perdoamos nos a tem quem nos tem ofendido. ofendido. E E não não nos nos deixeis deixeis cair da cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do livrai-nos do mal. mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia graça, de o Senhor graça, é o Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre as entre as mulheres, mulheres. bendito é o Bendito é o fruto do fruto do vosso ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora e hora de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Gente, boa noite a todos, bom descanso e Parou, tenham um boa Obrigada, sono noite. Mauro. revigorante, tá? Fiquem Amém, com você Deus. também. Tchau. Valeu, Fica. gente. Eu vou disponibilizar no YouTube da paróquia e mando para vocês o link, tá? Tá Tá, bom. Tá joia. bom. Boa Tchau, Obrigada. noite, gente. beijos, fica Tchau, com Boa tchau. Deus. noite. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado. tá. Nada, tchau.